ler mais uma vez o texto que nós lemos na abertura dessa igreja, 2 Crônicas 7. Só que, cada vez que a gente visita o texto da palavra de Deus, Deus acrescenta mais. Não é? Deus vai acrescentando mais e mais. E eu vou ler 2 Crônicas 7, de 11 a 16, que foi uma resposta a uma oração que Salomão tinha feito. Será que tem alguém aqui esperando uma resposta de Deus para uma oração que você tem feito? Amém? Então, 2 Crônicas 7, do versículo 11, diz assim: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor, o templo e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, olha aqui a resposta de Deus, querido: ouvi a sua oração, escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra na vida de cada um de nós. Desde já, Pai, nós somos gratos por esses 23 anos aqui na Igreja de Nova Vida do Catete. Somos gratos pelos pastores, diáconos, ministros de louvor, todos aqueles que nos ajudaram de diversas formas, professores. Somos gratos por todas essas pessoas, porque sem eles nós não teríamos feito nada do que nós temos feito até hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, porque muita gente nos ajudou. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, pela contribuição de cada um. Muito obrigado, Pai, por aqueles que passaram por aqui e deixaram palavras proféticas para a nossa vida. Muito obrigado, nós oramos, que agora teu Espírito aplique essa palavra nas nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui tem coragem de dizer que não gosta quando alguém faz uma oração comprida que começa e não acaba nunca mais? Você tem coragem de dizer, eu não aguento essa gente que quando começa a orar, sai de Gênesis, vai a Apocalipse, repreende o diabo, chama, determina, pede perdão, manda recado para a vizinha que está do lado, ouvindo a oração. Para Deus ouvir a nossa oração tem que ser cumprida, minha gente. A gente não precisa fazer uma oração cumprida para Deus nos ouvir. Mas às vezes, para a gente desabafar, para a gente botar para fora o peso, a carga, nós fazemos orações compridas, orações extensas, não é? Na minha família tem uma pessoa que quando nós vamos orar, na hora do almoço, o almoço esfria. Não é Maria José? Começa, não é Maria José não. Começa a oração e não acaba mais. E se a gente fizer uma oração curtinha, ela completa. Ela complementa, porque ficou faltando alguma coisa. Mas a verdade é, querido, que existem momentos que nós temos
temos necessidade de fazer uma oração comprida para desabafar, para botar fora aquilo que está dentro da gente, né? E aqui nesse, Salomão, no capítulo 6, capítulo que antecede esse que nós acabamos de ler, ele faz uma das orações mais compridas da Bíblia. E a Bíblia fez questão de repetir ela 2 vezes. Tem ela aqui e tem ela lá no outro livro, que é o livro de Reis. Uma oração de que Salomão fez, que foram mais de 30 versículos. E é interessante, queridos, que Salomão, a oração dele é a oração típica de um ansioso, de uma pessoa que está inquieta, de uma pessoa que está preocupada com o futuro. É interessante que ele vivia um período de fartura, um período de abundância, um período que não faltava nada. Israel estava muito bem, não tinha inimigos, não tinha nada, eles estavam vivendo muito bem. E Salomão faz uma oração cheia de preocupação. Quem aqui, querido, é parecido com Salomão? Quando tudo está bem, você fica preocupado que vai acontecer algo ruim. Tem alguém aqui assim? Meu pai, as coisas estão muito bem, meu Deus, vai acontecer alguma desgraça. E Salomão, queridos, ele fez uma oração, se depois você quiser, você lê no capítulo 6, ele faz uma oração onde ele pede a Deus várias coisas. Nada do que ele pediu estava acontecendo, não havia um motivo específico para ele orar por isso, mas ele, eu acho, com preocupação, com as muitas questões, ele pede a Deus, ele apresenta a Deus várias questões, né? Ele fala: Deus, está tudo bem, está tudo muito bem, mas se eles, o povo, pecar contra ti, o Senhor vai perdoar. E se eles brigarem entre si, um com os outros, o Senhor vai perdoar. E se por um acaso vier fome, e se por um acaso vier seca, e se por um acaso vier pragas, pestes, doenças, gafanhotos, larvas, está tudo lá. Ele bota uma porção de coisa na cabeça, né? E se acontecesse um exílio, e se acontecer um cativeiro, eu volto a dizer, querido, nada disso estava acontecendo, estava tudo muito bem, mas Salomão se preocupava com o futuro. Quem aqui, querido, se preocupa com o futuro? Não é? Então Salomão aqui, cheio de ansiedade, ele está orando pelo futuro de Israel, e aí ele já vai pedindo perdão a Deus. Ele não apenas ora, ele diz: perdoa o Senhor nos seus pecados, perdoa os seus erros, perdoa-os, Pai, se eles um dia brigarem contigo, se eles brigarem entre si, perdoa, Senhor, os seus erros, não nos repulses, lembra-te das tuas misericórdias, misericórdia que você teve com meu pai Davi, tenha misericórdia também de nós, amém? E Deus, querido, recebeu as orações de Salomão, Deus se manifestou, recebeu o holocausto que ele fez, mas dizem aqueles que sabem muito mais do que nós. Quando eu digo isso, querido, eu estou falando dos autores bíblicos, aqueles que estudam a palavra, né? Que eles estudam os tempos, eles estudam os meses que foram ditos, eles estudam quando a cronologia das coisas. Hoje existe uma Bíblia cronológica, uma Bíblia que é escrita na medida em que ela foi escrita, que segue um cronos, né? um relógio, né? Então aqueles que estudam a palavra de Deus dizem, querido, que a resposta dessa oração que Salomão fez aqui no capítulo 6, só veio de 11 a 13 anos depois. Tem situações, queridos, que colocam a nossa vida de oração à prova. Amém? Só chegou a resposta de Deus aqui no capítulo 7.
ouvi a sua oração. Aqui é que Deus foi responder. Mas já tinham se passado, diz a maioria deles, já tinham passado 13 anos que Salomão tinha feito essa oração. E aí, diz a palavra, e aqui é interessante a gente pegar algumas coisas, que Deus deu a resposta só quando Salomão terminou de fazer tudo o que Deus tinha pedido para ele fazer. Amém, queridos? Você tem ouvido que quando Deus fala, ele pede alguma coisa. Deus tinha colocado no coração de Salomão que ele ia construir o templo de Jerusalém, o palácio real, e ele orou, porque as coisas estavam conduzindo muito bem, saindo muito bem, e a oração de Deus não chegou rápida. Ela chegou 13 anos depois, quando Salomão terminou de fazer tudo que ele tinha no coração. Então, queridos, isso aqui já traz alguma coisa para nós. Tem respostas de orações que nós estamos fazendo, ou que nós fizemos, que não vão chegar enquanto a gente não fizer o que Deus já nos pediu anteriormente. Amém, queridos? Tem resposta de oração que vão demorar, porque Deus nos pediu algo e nós não fizemos o que Ele pediu. Então Deus está esperando você fazer. A obediência traz grandes bênçãos. A gente vê esse mesmo princípio lá no livro de Neemias. Se repete. Deus dava uma ordem. Enquanto o povo não cumpria a ordem de Deus, Deus não fazia o que Ele queria fazer. Então, queridos, o que Deus aqui é uma coisa para a gente trazer para a nossa vida. Às vezes, as nossas ações, elas precedem a resposta de Deus. Aquilo que nós fazemos. Talvez você esteja aqui orando por algo muito especial na sua vida. Talvez você esteja orando por várias questões. Uma pergunta: o que é que você está fazendo enquanto você está esperando a resposta para aquilo que você está orando a Deus? O que é que você está fazendo com aquilo que Deus já falou para você fazer? Vocês estão pegando aqui, queridos? Às vezes Deus, para fazer, Ele ir para o passo 2, Ele fica esperando a gente fazer o passo 1. Tem pai e mãe que é assim: faça isso, quando você fizer isso, eu te dou aquilo. Tem ou não tem, minha gente? Outro dia eu dizia para alguém que me pediu dinheiro emprestado. Alguém te pede dinheiro emprestado? Pastor da Nova Vida é proibido de emprestar dinheiro. Mas às vezes a gente cai. Estou confessando aqui. Às vezes a gente cai. E uma pessoa vem pedir emprestado. Eu digo assim: como é que eu vou te emprestar dinheiro se tu ainda não me pagou o que tu me deve? Eu não posso fazer isso. Como é que eu vou? Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Nunca empreste dinheiro a alguém que está te devendo dinheiro. Manda ela te pagar primeiro, depois você dá, empresta, se quiser. Que ninguém é obrigado, nunca mais. Isso aí, irmã, é raiz. Então, querido, às vezes Deus nos pede coisas e a gente finge que Ele esqueceu. E Ele fica aguardando. Deus ficou esperando Salomão fazer tudo que ele disse que ia fazer, que era construir o templo, que era construir a casa, o palácio real. Quando Salomão fez tudo que ele tinha que fazer, né, Deus falou com ele. Então, querido, as nossas ações muitas vezes precedem as respostas de Deus. Não é? A mulher com fluxo de hemorragia, ela agiu, ela foi atrás do Senhor Jesus. Amém, queridos?
não é? Aqueles 4 amigos do paralítico agiram, pegaram o paralítico e desceram pelo telhado. Jesus olhou e viu a fé deles. A ação deles precedeu o milagre que Jesus operou na vida deles. Os servos, quando foram encher as talhas de água, porque Jesus pediu, a ação deles precediu a transformação da água em vinho. Aliás, Maria, mãe de Jesus, virou para eles: olha, faça tudo o que eles mandarem. Aliás, faça tudo o que ele mandar. Olha o conselho de Maria para nós aqui. Quer ver Deus agir na tua vida? Faça tudo o que ele mandar você fazer. Se ele mandar você encher uma talha de água, enche. Se ele mandar você lavar teus olhos na água da fonte, faça. Se ele disser para você: levanta-te e anda. Pega teu leito, levanta e anda. Pega teu leito, levanta e anda. Amém, queridos? Palavras também para nós, né? E aqui, queridos, eu quero aplicar isso, que a resposta de Deus tem muito a ver com aquilo que nós já ouvimos aqui essa manhã. A resposta de Deus para Salomão também é a resposta de Deus para nós que vivemos pela fé na obra que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Amém? E a resposta de Deus, né? Deus deu: olha, se por um acaso vier seca, se por um acaso vier praga, se por um acaso vier peste. Peste era doença, gente. Se por um acaso vier, todos esses problemas vão encontrar uma solução em Deus. Foi isso que o pastor Rafael falou aqui? O que Deus falou para Salomão? Salomão, se vier peste, Salomão, se vier fome, Salomão, se vier sede, se vier praga, se vier doença, se vier o que vier, todos esses problemas, o meu povo vai encontrar uma solução em mim. Amém, querido? E essa resposta de Deus para Salomão é uma resposta bem oportuna para nós, diante do que a gente está vivendo hoje, queridos. Nós hoje estamos vivendo tudo isso. Falta de chuva, seca, doença, praga, gafanhoto, peste de doença. Cada dia eu invento uma doença maior. Vem de uma, já vem uma variante de H, já vem uma variante de lá, agora estão inventando aí um tal de um fungo negro. Meu pai, as coisas estão aparecendo, a gente está vivendo tudo isso. O que é que o povo de Deus vai fazer no meio disso tudo? Vai se desesperar, vai se angustiar, vai se matar, vai ficar desesperado, vai buscar a Deus, que Deus tem a solução para tudo isso. Deus tem a saída para tudo isso. Deus tem a resposta para tudo isso. Todas essas coisas que Deus falou aqui são coisas inesperadas, querido, que vêm sem um aviso prévio. E tudo isso aqui, eu estou parafraseando, né? Que Deus disse: ó, se vier seca, não é? Se vier fome, se vier peste, se vier praga, se vier gafanhoto, se vier larva, que comia toda a colheita, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus hoje quer sarar a nossa terra, quer sarar a nossa família, quer sarar a nossa casa, quer sarar a sua igreja. Amém, queridos? Agora preste atenção, que eu te falei que o negócio é carne assada, não é mamadeira não, porque tudo isso é como se Deus dissesse, né? Quem aqui hoje tem um problema? Tem alguém doente? Alguém enfermo? Alguém internado? Quem é que está precisando de dinheiro? Está desempregado? Está difícil? Em casa tem briga, tem desentendimento, a família não está...
Tudo isso tem uma solução. Todo problema tem uma solução em Deus. Amém? Diga isso para o teu irmão. Meu irmão, todo problema tem uma solução em Deus. Eu estou parafraseando, querido. Se o meu povo... O que é que Deus estava falando? Todo problema que vocês, por um acaso, vierem a passar, vocês vão encontrar uma solução em mim. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou. Sou eu que vou sarar as tuas feridas. Sou eu que vou te libertar. Sou eu que vou te salvar. Sou eu que vou te tirar. Sou eu que vou vivificar aquilo que está morto. Sou eu que vou chamar à existência aquilo que não existe. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Primeiro eu falei a coisa boa, agora aperta o cinto que vem. Porque Deus, quando Ele fala, Ele pede algo. E aqui, queridos, Deus pede duas coisas que são extremamente difíceis, especialmente para o seu povo, especialmente para os cristãos, especialmente para os crentes, especialmente para aqueles que estão vivendo uma vida com Deus. Presta atenção que Ele pede duas coisas, além de orar, me buscar, né? Ele pede duas coisas. A primeira coisa que Ele pede nessas horas, que a gente fica meio assustado com a peste, com a praga, com as coisas que estão acontecendo na nossa família, na nossa casa, ao nosso redor, no nosso país, a primeira coisa que Ele pede é que a gente não se exalte, é que a gente não se revolte, é que a gente não reclame, que a gente não murmure, que a gente não questione, que a gente não se levante contra Deus, que a gente não se levante contra pessoas. Primeira coisa que Deus pede quando nós estamos vivendo um momento desse é se humilhar. Queridos, o que é se humilhar? Se humilhar é se submeter ao que Deus permite acontecer. Está aí uma coisa difícil, querido. Isso é se humilhar. É não se levantar contra Deus. É não jogar a Bíblia na parede. É não desistir do ministério. Quando nós somos surpreendidos por uma peste, por uma praga, por uma seca, por uma fome, o que Deus espera de nós, o que Ele pede de nós, se nós queremos ver o agir dEle, a ação dEle, Ele sarar a terra, é que a gente se humilhe, se submeta a Deus com confiança, se submeta a Deus com resignação. Se tem uma virtude, querido, que hoje está faltando até no meio do povo de Deus, é a humildade. A igreja fica calada, não é? É se submeter, é obedecer, é se resignar diante daquilo que você não pode mudar. Preste atenção, querido, se humilhar é se submeter, se resignar a Deus diante de algo que você não pode mudar. Só quem pode mudar? Deus. E um exemplo para nós de uma pessoa humilde, uma pessoa que se humilhou num momento de extremamente difícil, é Jó. Um livro que muita gente nem gosta de ler. Porque Jó passou por todas as perdas que um homem pode perder. Bens, família, filhos, ele perdeu tudo isso, não é? E Jó dizia assim: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é humildade, minha gente. Humildade. Não é? Quando a mulher dele, que ele chamou de doida, o que é que tu está falando assim, feito uma doida? Se a gente tem provado do bem, por que a gente também não vai provar do mal?
E diz que Jó não pecou contra Deus, nem em ações, nem em palavras. Então, Jó é um excelente exemplo para nós, queridos, de como nós devemos, como nós devemos reagir diante. Então, aqui Deus está pedindo, vocês querem ver a solução, querem a resposta de Deus, a solução, em primeiro lugar, tenha humildade diante de mim, tenha humildade de reconhecer os seus próprios pecados. Porque às vezes, queridos, nós temos extrema facilidade de enxergar os pecados dos outros, mas a gente não vê os nossos. Amém? Nós não enxergamos a nossa dureza de coração, não enxergamos a nossa incredulidade, não enxergamos a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância. A gente não vê necessidade de uma mudança na nossa vida, mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança da nossa maneira de falar. Então, queridos, Deus tem a solução para qualquer problema que qualquer um aqui esteja enfrentando hoje. Mas Ele pede, em primeiro lugar, que a gente tenha humildade. Humildade diante dEle, humildade diante um dos outros, E uma segunda coisa que Ele nos pede aqui, queridos, é que a gente tenha coragem de reconhecer que nós precisamos passar por mudanças. Precisamos mudar comportamento, conduta. Porque Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. Ponto 2, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus aqui, querido, está nos pedindo duas coisas extremamente difíceis. Humildade. Humildade é não se revoltar contra Deus. É não se revoltar contra pessoas, não se revoltar contra você. E por outro lado, Ele nos pede aqui, querido, que a gente tenha coragem de reconhecer os nossos erros, o nosso pecado, o que eu preciso fazer de mudança. Tem um autor, talvez eu erre o nome, mas o nome dele é Zuenir Ventura, é isso? Zuenir Ventura. Ele escreveu um livro, queridos. Ele escreveu um livro sobre os pecados capitais, aqueles pecados principais, e ele acabou que o livro que era para ser uma coisa, ele escreveu outro. Ele escreveu um livro sobre a inveja. Você sabe o que é inveja? Então ele fez uma pesquisa e perguntou às pessoas, quantas pessoas se sentiam que sofriam inveja na mão de outras pessoas? Quem aqui já sofreu inveja na mão de outras pessoas? Só 2. Você está fora da pesquisa. Olha só, querido, a pesquisa que ele fez está publicado, está em livro. 99% das pessoas que ele pesquisou disseram que já se sentiram invejadas na vida. Já sofreram na mão de outras pessoas por inveja. E aí ele fez uma outra pergunta. Quantos aqui reconhecem que você, às vezes, tem inveja dos outros? Gostei de ver. Sabe quantas pessoas responderam, querido? 99 disse que sofria inveja dos outros. Aí ele perguntou, quantos sentem inveja dos outros? 1%. Aí ele disse assim, peraí, não está fechando essa conta aqui? E aí ele publicou um livro, esse livro está por aí, qualquer dia ainda vou pegar ele na minha mão, sobre o pecado escondido, que é a inveja.
A inveja é uma coisa que você às vezes tem, mas não fala para ninguém que tem. E se alguém te acusar, você ainda repreende em nome de Jesus. Eu estou usando a inveja, querido, para comparar como a gente, às vezes, mesmo com 23 anos de igreja, com anos e anos de igreja, a gente ainda tem dificuldade de reconhecer os nossos próprios pecados. A gente ainda tem dificuldade, né? Se alguém chega, você é muito orgulhoso. Orgulhoso eu? Nós temos dificuldade. Então Deus está nos pedindo aqui nesse texto, querido, já estou terminando. Ele está pedindo duas coisas muito difíceis para nós. Eu quero ver Deus sarar a minha terra. Quem quer ver Deus sarar a sua família? Sarar a nossa igreja? Sarar a nossa vida financeira? Mas presta atenção, querido. Sarar quem? O povo? Então, se nós queremos ver Deus sarar, em primeiro lugar, nós temos que ter humildade. Humildade. Porque Deus é soberano. Na verdade, por que a gente tem que ter humildade? Reconhecer humildade? Porque tem coisas, querido, que a gente não consegue mudar. Só quem pode mudar é Deus. Você já perdeu alguém querido na sua vida? Tem como você mudar isso? As coisas, infelicidades, sofrimentos, as desgraças, aquilo que não deu certo na nossa vida, aquilo que foi um fracasso, foi uma decepção, até o nosso próprio passado, querido, com dores, não tem como a gente mudar, não tem como rebobinar. Então, tem horas que nós temos que reconhecer que tem coisas que a gente não tem que mudar. E quando a gente lida com uma situação que a gente não tem que mudar, a gente tem que se humilhar diante de Deus. Porque quem manda é Ele. Quem é soberano é Ele que está no trono. Ele é o dono da vida. Amém, querido? Então, apesar de nem sempre as coisas saírem como a gente gostaria que sair, ainda assim amamos a Deus, servimos a Ele. Amém? Então, a primeira coisa que Deus pede aqui é humildade. Humildade e reconhecer, queridos, se não fosse a ajuda das pessoas que eu tive aqui, nesses 23 anos, nós não estaríamos aqui. Alguns me decepcionaram, muitos. Alguns disseram uma coisa na minha frente, por trás disseram outra. Muitos. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso de alguma forma colaborou. Amém, querido? Então hoje, querido, se eu quero ver Deus mudar alguma coisa, em primeiro lugar eu tenho que ter humildade. Olha, quem manda é Ele. Né? Porque tem eu vejo aí umas pessoas fazendo oração, dando ordens para Deus. Deus, eu já determinei, agora o Senhor está contra a parede. Ei, irmão, não bota Deus contra a parede, que tu vai sair queimado. Então, queridos, tem horas que a gente tem. Vou reclamar, vou me queixar, vou chorar muito. Mas Deus deu, Deus levou. Amém, queridos? Amém. Então, humildade quando as coisas não dão certo. Quem aqui já fez alguma coisa que deu errado? Não é? Você confiou numa pessoa e deu uma encrenca total. Em vez de se revoltar contra aquela pessoa, querer matar ela na esquina,
se revoltar contra Deus. Como é que Deus deixou eu cair num golpe desse? Como é que Deus deixou alguém roubar o meu carro? Como é que Deus deixou acontecer isso na minha família? Meu irmão, não vai por aí não tem solução, aí não tem saída, aí não tem resposta. Confia no Senhor. Se Ele permitiu, Ele tem como consertar isso. Se Ele quebrou, Ele tem como refazer tudo outra vez. Confia no Senhor, não perca a sua fé, não perca o seu ânimo, não perca a sua confiança. Volta os teus olhos para Deus, continua servindo. Não saiu como você esperava, mas Deus é soberano, Ele está no trono. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar. É interessante que ele pede para a gente ter humildade, porque tem coisa que a gente não pode mudar. Mas ele pede uma outra coisa que está ao nosso alcance. Ele pede para a gente se converter dos nossos maus caminhos. Está aí uma coisa que você é capaz de fazer. Mudar de conduta. Ah, mas eu não gosto dele. Pede a Deus para você ter pelo menos respeito àquela pessoa. Amém, querido? Amém. Mudar a conduta, mudar o comportamento, mudar a linguagem, tirar a mágoa, tirar o rancor, o ressentimento, o ódio, a raiva. Amém? Amém. Porque Deus, ele associa aqui, querido, não tem como eu fugir disso, não tem como apagar, passar aqui o mata-borrão, não existe mais mata-borrão, e tem gente que nem sabe o que é isso, né? Então, não tem como a gente passar água sanitária aqui, queridos. Se o meu povo se humilhar, querido, é abaixa a tua crista. Já teve alguém que se exaltou para o teu lado e você falou assim, menos. Já teve um filho que levantou a voz contra você e você disse, abaixa essa voz. Tu não está falando com o teu colega, não. Amém, querido? Então, querido, isso aqui é para a gente. Às vezes a gente passa por tudo isso que está dito aqui. E um caminho de revolta, de raiva, de reclamação, de murmuração, de jogar a Bíblia na parede, como eu já vi gente fazer, de rasgar a Bíblia, como eu já vi gente fazer. Isso não traz solução nenhuma. Tem hora que a gente tem que se humilhar, porque só Deus. Amém? Porque tem coisa que você não consegue mudar. Por exemplo, homem nenhum consegue mudar a esposa. Como é que é, Matias? O tempo? Mulher nenhuma consegue mudar o homem. Elas têm a pretensão, não, eu vou mudar ele. Não, eu vou casar, depois ele muda. Mó furada, minha gente. Né? Ah, mãe, não vou casar com ele não, porque ele não acredita no diabo. Ela, casa, minha filha, que a gente vai mostrar para ele que o diabo existe. Amém, querido? A resposta de Deus, eu ouvirei os seus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Foi dito aqui já, todo problema, querido, ele tem uma solução em Deus. Mas não é às vezes como a gente quer, é como Deus quer. Às vezes ele resolve o problema de uma maneira que a gente esperava, às vezes ele resolve de uma outra maneira. E bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou abandonar a Deus, eu não vou abandonar a igreja, eu não vou abandonar o ministério, eu não vou abandonar a minha fé. Amém, queridos? Você conhece pessoas, queridos, que por muitos motivos não conseguiram lidar com as coisas que Deus deixou acontecer na sua vida.
Não tomar uma posição de humildade, por exemplo, pelo contrário, uma posição de arrogância, de soberba. Outro dia eu ouvi alguém falando, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, né? Eu digo assim, o que você está pedindo a Deus? Uma indenização? Que Deus te indenize pelas coisas que você sofreu? Glorifica o nome do Senhor. Amém? Então, querido, essa manhã é uma manhã de gratidão a Deus. Diga para o seu irmão, eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. Passar tudo que eu já passei e ainda estou aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, acreditando em Deus, esperando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem completado uma boa obra. Queridos, estamos aqui há 23 anos pregando a palavra de Deus. Alguma coisa a gente fez certo. Amém, queridos? E nós temos que agradecer. Erramos sim. Somos humanos, todo mundo é humano. Então, queridos, nessa manhã, vamos nos examinar. Não é? Eu fiquei pensando de madrugada. Quem aqui pensa de madrugada? Não dorme e fica pensando. Queridos, uma pergunta para você, me ajuda. Como é que a gente aprende humildade? Pastor Rafael falou que aprendeu alguma coisa aqui. Como é que a gente aprende humildade? A gente nasce? Quando a criança, o bebê nasce, você olha para o bebê e diz, ai, que bebê humilde. Como é que a gente aprende humildade? É isso aí, Alexandre, português claro e direto, apanhando, sofrendo na vida, perdendo, sendo derrotado, gente passando a perna em você, e você estava crente que ia te ajudar, ia colaborar com você, e você acreditou. É assim, querido, a gente aprende humildade. Não é? Você aprende, eu tenho que me virar agora, eu tenho que me virar nos 30, eu tenho, né? Humildade, querido, é uma coisa que aprende. E o que nos ensina humildade é sofrimento. Será que o Brasil está aprendendo humildade, querido? Ainda não, concordo com você, Edson. Porque hoje tem muita gente em posição de quê? Soberba, arrogância, soberania. Né? A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Amém? Então, essa é uma pergunta que eu trouxe para mim. Roberto, será que você tem aprendido a ser mais humilde? A se abaixar mais? A se submeter? A se aproximar mais de Deus? É uma primeira pergunta que a gente... Segundo, será que nós queremos resultados diferentes? Será que nós temos feito ações diferentes? Mudado o comportamento? Olha nos relacionamentos, querido. Os relacionamentos, quando os relacionamentos não dão certo, em vários sentidos, o que é que você diz? Não, eu vou mudar com fulano. Eu vou mudar com ciclano. Alguém já falou isso? Ninguém, né? Eu não vou mais agir assim, não. Sabe de uma coisa? Não vou mais reclamar de nada. Mudar de comportamento. Mudar, se converter dos seus maus caminhos.
Vou tirar meu pé daquilo que tem a aparência do mal. Eu não sei se é a idade, querido, mas a idade vai mexendo muito com a gente. Com a idade, muitas vezes eu fico pensando, vou falar isso. Será que vale a pena você falar? Quando eu faço isso, querido, eu estou me convertendo de um mau caminho, porque eu sei que eu ia falar e sei o que ia provocar. Não é? Não, eu tenho que falar. Fala, meu irmão, agora aguenta as consequências. Amém? Alguém aqui já entrou dentro do carro e gritou feito um maluco dentro do carro, com o carro todo fechado? Tem ali uma que faz igual a minha também? Meu Deus. Alguém aqui já pegou um travesseiro e socou? Jogou alguma coisa no chão e pisou. Isso aí, meu irmão, botando para fora. É melhor pisar um negócio no chão que pisar a cara do marido, da esposa, do filho. Quem aqui tem raiva, querido? Raiva, querido, é uma coisa que você tem que lidar com ela. Você tem que botar para fora. Não engole raiva, porque ela vai explodir alguma coisa lá dentro. Então tá com raiva, meu irmão, bate uma porta, joga uma panela na parede, vai para a Praia do Flamengo e nada de ponta a ponta, vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa, não fica com essa raiva dentro de você não, que a raiva, ela implode. Amém, queridos? Mas aqui ninguém tem problema com raiva, é todo mundo santo. O Senhor está nos pedindo nessa manhã, querido, para a gente se examinar. Será que eu tenho aprendido com tudo que eu tenho sofrido? Com todas as derrotas que eu já passei, com os erros que eu já sofri, com as decepções que eu já tive, será que eu tenho aprendido alguma coisa? Então, queridos, será que eu tenho aprendido? Gostei, viu, pastor Rafael? Muito obrigado que você chegou aqui e disse, eu tenho aprendido, eu aprendi, né? Porque humildade é coisa que se aprende. Humildade é coisa que se aprende. Amém? E a segunda coisa que Deus pede aqui de nós, querido, é coragem para reconhecer que tem hora que a gente precisa mudar. Eu não posso continuar assim. Eu não posso estar comendo como eu estou comendo. Eu não posso. Amém, querido? Alguém aqui come demais? Ninguém. Eu não posso gastar dinheiro como eu estou gastando. Eu nem tenho. Como é que eu vou gastar? Então tem hora que eu tenho que mudar, querido. Amém, queridos? Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos de ações diferentes. Queridos, nós vamos orar. Vamos se examinar, pedir perdão a Deus. Não estou aqui para acusar ninguém, condenar ninguém. Mas tudo que Deus quer é sarar a tua terra. Fala para o teu irmão, Deus quer sarar a tua terra, quer sarar a tua casa, quer sarar a tua família, quer sarar a tua vida financeira, quer sarar teu ministério, tudo que Deus quer é sarar. E aqui ele diz para a gente orar, que nós vamos orar, mas a gente também se humilhar perante Ele, só Ele é que manda. Eu não sou Deus. Se humilhar e mudar aquilo que eu posso mudar na minha vida, me converter dos meus maus caminhos. Então vamos orar, depois vamos aplicar isso no serviço da ceia. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado que o Senhor já falou, quando o pastor Rafael estava falando, obrigado que o Senhor já falou, quando o pastor João estava falando, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou, enquanto eu estava falando, o Senhor sempre fala, Pai, e a nossa parte, Pai, é fazer aquilo que o Senhor nos pede. Às vezes temos dificuldade, Pai,
de se submeter a algo que o Senhor permitiu chegar à nossa vida. Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer um pecado, de reconhecer uma mágoa que a gente está guardando, uma falta de perdão para alguém que a gente não quer dar. E muitas vezes esses são grandes impedimentos para o Senhor vir sarar a nossa terra. Então, Pai, obrigado por essa palavra. Que essa palavra nos acompanhe, que essa palavra esteja no nosso dia a dia, para que a gente possa experimentar as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você vai receber o cálice junto com o pão. E você vai tirar o pão primeiro. Vamos primeiro pegar o pão, depois a gente vai tomar o cálice. Talvez você se lembre na sua vida uma situação que fizeram com você, que aos teus olhos foi uma grande injustiça. E que foi muito difícil você aceitar aquilo. A sua fé ficou até abalada. Como Deus permitiu isso acontecer? E às vezes, queridos, é uma coisa que aconteceu lá atrás e está atrapalhando a tua vida até hoje, porque foi algo que não desceu, foi algo que você não conseguiu engolir. Você foi humilhado, envergonhado, decepcionado. As palavras do pastor João. Moisés fugiu para o deserto assim. Será que ele não tinha dentro dele? Acabou para mim. Não tem mais solução para mim, não tem mais saída para mim. E Deus não foi lá atrás dele? Jonas, depois de ter sido vomitado da baleia, na praia, será que não passou pela cabeça dele? Meu ministério acabou. E Deus deu uma segunda chance. Então, meu irmão, abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Em primeiro lugar, Pai, nós queremos ser bem transparentes diante de Ti, Pai. Não foi uma, não foi duas, nem foram 3 situações, foram até às vezes mais situações que foi muito difícil para a gente aceitar, se submeter, acreditar que o Senhor tenha deixado isso acontecer, que trouxe tanta dor, tanta perda, tanto sofrimento. E talvez alguns de nós, Pai, tenhamos lidado com essas situações com revolta, com raiva, com mágoa, com ressentimento. Talvez tenha gente que hoje, até hoje, está presa a situações lá de trás, porque não esqueceram aquela injustiça, não esqueceram aquela vergonha, aquela humilhação. Então, Pai querido, nós queremos te pedir perdão, Pai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Pai, é o que nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que a nossa reação foi uma reação de revolta, foi uma reação de raiva, foi uma reação em que ficamos até magoados contigo, Senhor. Foi uma reação que até alguns talvez até se afastaram de Ti, mas o Senhor vai lá e busca a gente de volta, graças a Deus. Então nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós não soubemos nos submeter àquilo que a gente não podia mudar. E a nossa reação foi de raiva, foi de mágoa, de ressentimento, alguns até adoeceram. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdoa, Pai, e nos ajuda a aprender humildade. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas generosas, a sermos pessoas
que têm compaixão, a sermos pessoas que perdoam, a sermos pessoas que dão uma segunda chance, como o Senhor nos dá uma segunda chance. Obrigado, Pai, pelas muitas vezes que o Senhor nos auxiliou nesses 23 anos aqui na Nova Vida do Catete. Obrigado, Pai. Em tudo que nós passamos, aprendemos alguma coisa. E essa obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um, não termina, continua. Então, Pai, nos ensina humildade. Nos ensina a humildade para reconhecer que, em primeiro lugar, quem manda é Deus. Que o Senhor é soberano e Senhor das nossas vidas. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele, nos lembrando da obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Abençoamos e participamos no nome de Jesus. Amém. Abaixa a sua cabeça, meu irmão. Um momento só para você e Deus. Salomão, um homem cheio de sabedoria, teve um momento que várias inquietações tomaram conta do coração dele em relação ao futuro, em relação ao amanhã, em relação ao depois. E talvez tenha alguém aqui hoje que está muito preocupado com algo na sua vida, ou com alguém na sua vida. E nós vamos orar, queridos, e colocar essa situação. Salomão colocou: Pai, se eles pecarem, se eles brigarem uns com os outros, e se vier uma peste, se vier uma doença, se vier uma praga, se vier... Ele colocou várias possibilidades. E alguns de nós também, Pai, ficamos pensando: e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Nos preocupamos. O Senhor é soberano, Pai. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então nós queremos aproveitar essa ceia e colocar situações nas tuas mãos. A tua palavra diz: lançai sobre Deus a vossa ansiedade, e Ele vai cuidar de vós. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus não planeja o mal, Deus não planeja o pior. Ele planeja sarar a nossa terra, sarar a nossa vida. Então eu quero que você tenha coragem de entregar. Se há uma pessoa, entregar essa pessoa para Deus. Entregar uma situação para Deus. Uma situação que para você não tem solução, não tem saída. Entrega para Deus. Confia em Deus. Espere em Deus. Pai querido, muito obrigado por esse cálice em nossas mãos. Representa o sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que garante a nossa vitória. Aleluia. É graças ao sangue de Jesus que entramos na sala do trono. E agora, num ato de fé, Pai, nós colocamos nas tuas mãos circunstâncias da nossa vida, situações que trazem segurança, que trazem certeza, que trazem medo, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e deixamos nas tuas mãos
porque só o Senhor pode mudar essa situação. Nós, por mais que nós nos esforcemos e façamos, não temos como mudar. Mas o Senhor, com a única palavra, pode mudar todas as coisas. Então, se há uma pessoa, entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. Se há uma situação financeira, entrega nas mãos do Senhor. Se há um problema que você não sabe como resolver, entrega nas mãos do Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor, sirva ao Senhor, adore ao Senhor, trabalhe para o Senhor. Pai querido, nós nessa hora entregamos, confiamos em Ti, porque o Senhor sempre tem o melhor. E a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem. Muito obrigado pela obra completa de Jesus. Nessa hora, além de colocar situações, pessoas, circunstâncias nas Tuas mãos, nós participamos desse cálice, porque ele traz saúde para o nosso corpo. Ele traz restauração para a nossa alma. Ele traz calma, ele traz tranquilidade, ele traz paz, porque só Jesus pode nos dar paz. Abençoa esse cálice, Pai, que ele seja fonte de bênçãos para cada um de nós. Nós participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice dando graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus.